aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre distribuição de frequências? Vamos ler nosso enunciado. A distribuição de frequências do número de apreensões de valores em milhões de reais realizadas pela Polícia Federal em determinado período é conforme a seguir. Aí é dado essa tabelinha aqui pra gente de frequências. É correto afirmar que, letra A, o último decil está na penúltima classe, letra B, a mediana da distribuição está na segunda classe, letra C, a média da distribuição está na terceira classe, letra D, a moda exata da distribuição está na primeira classe, e letra E, a distribuição é assimétrica à esquerda. Então vamos discutir cada uma dessas letrinhas aí e entender por que elas estão falsas ou verdadeiras. Começando pela letra A. Na letra A é falado pra gente que o último decil está na penúltima classe. Então, ó, o último decil é só lembrar de primeiro quartil, por exemplo. São os primeiros, é onde a gente tem os primeiros 25% dos dados, certo? A primeira quarta parte dos dados. Então, o último decil vai ser a última décima parte dos dados. Olhando aqui para a nossa tabelinha de frequência, ó, se a gente somar toda essa galera aqui, a gente vai ver que a gente tem um total de 100 dados. Se a gente tem um total de 100 dados, o nosso 90º dado vai ser a última décima parte, certo? Por quê? Porque do 90º ao 100, a gente vai ter 10 dados, que é justamente 1/10 disso daqui. Então, é a última décima parte, vai estar nesse dado. Isso significa que o 90º dado vai ser o último decil que a gente está querendo achar. Então, a gente tem que olhar agora para essa tabela de frequências e tentar identificar em qual classe está o 90º dado. Olha só. Na primeira classe, a gente tem 47 dados, certo? Na segunda classe, a gente tem 29. Então, até a segunda classe, quantos dados já passaram? 47 mais 29. Isso daqui dá um total de 76 dados. Na terceira classe, a gente tem 13. Então, até a terceira classe, já passou 76 mais 13, certo? Então, aqui a gente vai somar esses dois valores. E vai ter um total de 89 dados. Então, na quarta classe, a gente tem 7 dados. Então, até a quarta classe, quantos dados já passaram? 89 mais 7. Quando a gente soma 89 mais 7, o que acontece? A gente chega em 96 dados. Ó. Então, aqui na quarta classe, já passaram 96 dos dados totais. Então, o nosso 90º dado, que a gente falou aqui, que é o último decil, ele já passou. Mas aqui ele está falando que passou na penúltima classe. Mas a penúltima classe, ó, é essa daqui. Então, a gente não chegou na penúltima classe. Ele passou antes disso. Ele passou nessa classe aqui. Então, essa daqui é falsa. Ok? Então, vamos ver agora a letra B. Na letra B, ele fala pra gente que a mediana está na segunda classe. Como é que a gente faz para ver isso? Ó? A mediana a gente sabe que é o dado central. Então, como a gente tem 100 dados, a mediana vai ser o dado 50, de número 50, certo? Então, olhando aqui, ó, a nossa distribuição de frequências, a gente consegue saber isso, seguindo esse mesmo raciocínio dos dados acumulados. Se aqui a gente tinha 47 dados, mas até a segunda classe a gente chegou em 76, quer dizer o quê? Que nesse pulo aqui a gente passou pelo 50, certo? Então, nesse pulo aqui, nessa segunda classe aqui, a gente alcançou a mediana. E é justamente isso que ele está falando. A segunda classe contém a mediana. Então, isso daqui é verdadeiro. Porque o dado de número 50, realmente, a gente chega nele depois que a gente soma as frequências da segunda classe. Tá, essa daqui a gente sabe que já é a alternativa correta, mas vamos ver o resto também para a gente entender direitinho por que elas estão falsas. A letra C, ó, fala pra gente que a média está na terceira classe. Olha aqui, por que a gente não pode falar que a média está na terceira classe? Olha essa última classe aqui, ela fala que está acima de 50, a gente tem um cara que está acima de 50, tem um dado ali acima de 50, mas a gente não sabe. Essa classe aqui não está limitada dessa forma para a gente conseguir calcular uma média para ela. Então, esse dado poderia ser 51 ou poderia ser 1000, por exemplo. Isso mudaria muito a nossa média final. Então, a gente não pode afirmar onde é que essa média está. Então, essa alternativa aqui é falsa. Agora, a letra D.
A moda exata está na primeira classe. Essa daqui é uma pegadinha, ó, que a gente pode ver aqui. A primeira classe é a com maior frequência. Ah, então a moda está aí. Mas não necessariamente. Porque aqui, imagina, aqui a gente poderia ter vários dados de 0 a 10 e todos estão divididinhos o número de frequências que eles aparecem. Então, vai ter um dado aparecendo 5 vezes, outro 7, outro 8. E aí, no final, a gente somando tudo vai chegar em 47. E aí, imagina que nessa segunda classe aqui, por exemplo, a gente só tenha um dado aqui. Por exemplo, a gente só tem o número 15 entre o 10 e o 20. E esse 15 está aparecendo 29 vezes. Então, aqui a gente acabou de ver um exemplo onde uma moda poderia facilmente estar nessa segunda classe, por exemplo. Então, não tem como afirmar também onde está a moda, ok? E aqui, na letra E, ele fala que a distribuição é assimétrica à esquerda. A assimétrica à esquerda é aquela que a nossa cauda é maior na esquerda. Então, é um negocinho desse tipo aqui, certo? Se a gente olhar esses dados, é justamente o contrário que está acontecendo. Por quê? Porque aqui para as primeiras classes, ó, a nossa frequência é autona e ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, a gente tem o contrário do que acontece aqui. Na verdade, essa distribuição é assimétrica à direita, ok? É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.